Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo. No nosso último episódio, finalizamos a leitura do capítulo 2 e hoje iniciamos a leitura do capítulo 3, que trata do bem e do mal, e nós começamos com a origem do bem e do mal. Item: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede, há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, como a gente viu no capítulo anterior, e que a gente discutiu bastante nos episódios anteriores sobre esses atributos da divindade, né, e sobre o infinito desses atributos. Então, aquilo que é infinitamente bom não pode ter nenhum resquício, nenhuma marca, nenhum pontinho de mal. Aquilo que é a infinita inteligência, a inteligência das inteligências, não pode ter algo que fuja à lógica ou que seja alguma menção de revolta ou de falta de inteligência ou ignorância. E aquele que é infinitamente justo não pode ter nenhum ponto, nenhuma situação, nenhum lugar no tempo ou no espaço, nenhum lugar do universo aonde tem esse início de tudo tenha produzido algo injusto. Então, aquilo que é infinitamente justo não produz injustiça. Aquilo que é infinitamente bom não produz nada de mal. E aquilo que é infinitamente sábio não produz nada de ignorante, nada de falta de lógica, nada de que não tenha bom senso. Item 2. Se o mal existisse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Ariname, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente. Hipótese essa inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus. Ser seu igual a este teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus,
que, então, houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Então, a gente precisa compreender aqui essa figura, né, que as nossas crenças anteriores, a nossa maneira de entender, fez com que nós criássemos a figura. Aqui ele deu dois nomes, né, que é o Arimane ou Satanás ou o diabo, não importa como é que a gente chame, mas não importa se demônio, não importa como é que é o nome que a gente vai dar a essa criatura, mas ele está colocando como algo que tem o mesmo poder, a mesma força, a mesma capacidade e que estaria desde o princípio assim como Deus, só que voltado ao mal, né? Apontado para o mal. E há pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que para haver justiça é preciso ter os dois lados da balança, o bem e o mal. Se a gente vamos considerar que foi criado por Deus, isso rebate a primeira afirmação nossa. Então, Deus teria criado algo, alguém, um ser, ou um Deus, ou um outro Deus, uma outra divindade, qualquer coisa do gênero, que teria como missão fazer o mal, ou como objetivo principal fazer o mal. E isso, de novo, voltamos ao princípio, né, de que Deus teria criado o mal. E quem é infinitamente sábio, infinitamente justo e principalmente infinitamente bom, não criaria algo de mal, não criaria alguém destinado a sempre fazer o mal. Afastando essa hipótese, qual seria a outra? De que esse ser sempre existiu assim como Deus, né? E aí Deus já não seria único, porque existiria um outro ser eterno como Deus, e nós discutimos essa eternidade da existência de Deus, sem começo, sem fim, sempre esteve lá e sempre foi o princípio de todas as coisas. A gente discutiu isso no capítulo anterior, fazendo um breve resumo, né? Se houvesse isso, você não teria a unicidade do universo, o equilíbrio do universo, você não teria leis únicas, válidas em todo o universo, como as leis divinas, porque você estaria sempre alguém tentando desfazer o que o outro fizesse, alguém dando a própria opinião sobre determinada coisa, e você não teria então a unicidade de pensamento, ou seja, um pensamento único. E aí a gente volta, quem quiser voltar nos episódios anteriores, a gente discutiu bastante a respeito disso, desde o início do capítulo 2 até o final, né? Então, as duas questões aqui já foram esclarecidas anteriormente. Deus não criaria o mal, ou alguém destinado a só fazer o mal, e um outro Deus do mal vivendo e convivendo com Deus por toda a eternidade não condiz com a unicidade do universo. Sigamos. Item 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. Então, vamos parar aqui para a gente deixar isso bem claro. Primeiro de tudo, o mal existe. A gente não é infantil, ingênuo o suficiente para dizer que o mal não existe. O mal existe, né? Ele está aí e, como ele diz, ele separa aqui em duas categorias, né?
Os males que o homem pode evitar, né? Então, quais são os males que são frutos do próprio homem e que o homem pode evitar, que nascem das suas imperfeições, né? Então, aqui só para citar algumas coisas: orgulho, egoísmo, vaidade, ambição desenfreada e por aí vai, né? Então, você tem aqui males que o homem pode evitar e outros que independem da sua vontade. Então, por exemplo, poder-se-ia dizer que o homem pode evitar as doenças, nem todas, né? Algumas doenças ele acaba enfrentando, mesmo tomando todas as precauções. Ele fala aqui dos flagelos naturais. Então, quais são esses flagelos naturais? Por mais que você tome cuidado e construa a sua casa sólida ou coisa parecida, você está sujeito, dependendo de onde você mora, a flagelos naturais, como tempestades, furacões, fogo, calor e esse tipo de coisa que depende. Não o abafamento, essa coisa do calor, do aquecimento global. Nós estamos aqui falando do calor mesmo, aquele que o homem não exagerou, aquele que, por exemplo, o calor do deserto, o homem está lá e ele não tem como evitar que o deserto seja quente, vamos colocar assim, né? Então a geometria e a geologia da Terra faz com que em alguns lugares seja mais quente que outros e mais frios do que outros. Então existem flagelos naturais, como por exemplo numa nevasca pode haver uma avalanche de neve, o homem não tem como evitar que isso aconteça. Numa chuva mais forte, uma chuva de granizo, o homem não tem como evitar que isso aconteça. Então esses flagelos naturais que causam algum distúrbio na vida humana, né? Por exemplo, o homem não consegue parar um vulcão de entrar em erupção. Então é esse tipo de flagelo que ele diz que independem da vontade humana, ele não tem como o homem evitar que isso aconteça. Continuando a leitura. O homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Então, a gente costuma, né, fazer julgamentos de que isso é bom ou o mal, isso é o bem ou é o mal, no momento em que as coisas acontecem. E o nosso julgamento normalmente está, vamos dizer assim, enceguecido ou com pouco alcance daquilo, porque está envolto com aquilo que nos interessa, né? Com aquilo que nos são coisas que a gente deseja, né? Ou coisas que a gente convencionou que a gente precisa. Então, de repente, você mora numa cidade grande e você convenciona que você precisa ter um carro. Ou você convenciona que você precisa morar próximo de uma estação do metrô e de um meio de transporte em massa. Então, quando você faz essa convenção e você não mora perto do metrô ou não tem o carro, você se sente infeliz e você acha que essa coisa não atende os seus interesses e as suas expectativas e por isso seria uma injustiça ou uma maldade do destino, por assim dizer,
né? Então, quando acontece alguma coisa conosco, a gente sempre julga aquela coisa pelo que a gente estava indo fazer ou tentando fazer. Exemplo, você está caminhando dentro de casa e de repente você tropeça e ao tropeçar você cai e quando você cai você bate no chão e dói, né? Então, o que você diz? Nossa, isso foi ruim, né? Algumas pessoas vão dizer que foi o mal, outras vão dizer que houve a ação espiritual de espíritos que me querem o mal, e assim sucessivamente. É nesse sentido que a gente julga o bem e o mal. Mas a gente não sabe as consequências dessa queda, nem o que aconteceria se a gente não tivesse caído, né? Então, às vezes você, por exemplo, caiu e não saindo de casa naquele momento que você caiu, porque você ficou se cuidando da queda que você teve e aquilo te atrasou 3 ou 4 minutos para sair, você não foi exposto a algum determinado perigo. Um carro descontrolado, um assalto ou coisa parecida. E aí quando você se dá conta de que você, por conta da queda, você não foi exposto a esse perigo, né? Sei lá, você cai e passa a bala perdida por cima da sua cabeça e acerta na parede bem no momento em que você caiu. Quando você tem consciência do que veio depois da queda, você, mesmo tendo considerado a queda, mesmo tendo considerado o tropeção no momento do tropeção como algo mal, você analisando posteriormente, você fala, peraí, aquilo salvou minha vida, então, na verdade, aquela dor, aquela queda e aquele tombo foi um bem para mim. E eu estou dando esse exemplo bem simplista, bem simplório, para que a gente compreenda que no tempo de Deus as coisas não acontecem assim instantaneamente, né? Você não vai compreender de imediato, num instantâneo, ali no minuto seguinte, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, porque é que aquilo que você está considerando como um mal vai acabar se tornando algo que te torne melhor e que te faça bem. Você não vai entender isso de imediato. E por causa dessa estreiteza, dessa pequenez que a gente avalia as coisas, é que a gente considera muitas das coisas que estão nos acontecendo como mal, sem enxergar quais são as consequências. Um outro exemplo que já aconteceu, por exemplo, com pessoas que eu conheço e comigo, inclusive, você demitido de um emprego e no momento que você é demitido, você fala, nossa, e agora o que vai acontecer com a minha vida? E você considera aquele momento como um momento ruim, como um momento mau. E no dia seguinte você recebe um telefonema te oferecendo um novo emprego melhor, mais bem remunerado, numa posição hierárquica superior, e a pessoa diz que estava esperando que você estivesse livre para poder te ofertar aquele emprego. Então a gente só sabe se aquilo que aconteceu conosco é efetivamente um mal quando a gente olha para frente, para o futuro, e no futuro a gente vê as consequências daquilo que aconteceu conosco. Se a gente tem essa dificuldade numa encarnação que é um período curto em relação à eternidade e em relação ao planejamento de Deus, a gente também não vai conseguir enxergar daqui da encarnação quais são os efeitos das coisas adversas que estão nos acontecendo para as encarnações futuras, que é a visão da espiritualidade superior, e a visão que a gente precisa entender que Deus tem de planejamento para nós, não é só para essa encarnação, mas para as diversas encarnações futuras pelas quais a gente ainda vai passar.
Então, muitas vezes nós só vamos compreender por que aconteceu isso ou aquilo conosco, talvez na próxima encarnação, talvez daqui 2 ou 3 encarnações sucessivas. E é essa dificuldade de entendimento que faz com que às vezes a gente tenha essa sensação de injustiça, de falta de lógica, né, de incoerência, né, e a gente até pense que aquilo é o mal que está acontecendo conosco. Sigamos na leitura. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências. Quando não possam ser inteiramente evitados, assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que, no presente, causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres e imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se indústria em preservá-las das inundações, constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhe fez criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Então, se de um lado, né, a gente tem esses males com os quais a gente não sabe, não tem como evitar, né, de outro, Deus nos partilha conosco a inteligência para que a gente possa minimizar os estragos desses fenômenos naturais e da própria natureza, do habitat ao nosso redor. Então, o homem vive do deserto, né, sem água, com calor intenso, aos polos, né, as regiões árticas, onde a temperatura é muito baixa e o deserto é de gelo, né, então você tem o homem vivendo em todo tipo de situação. Você tem terremotos, mas você tem engenharias que detectam, predizem e analisam sinais que avisam sobre os efeitos desse terremoto antes deles chegarem. Você tem engenharia civil e arquitetônica que faz com que os prédios sejam mais resistentes, as moradias sejam mais resistentes a esses abalos sísmicos. Você tem o ser humano lidando com situações, por exemplo, como erupções vulcânicas e gente morando por perto desses lugares, mas com alarmes, com condições de conseguir preservar a própria vida, de evadir-se do local quando isso for perigoso. E se eu for continuar descrevendo aqui, a gente tem ciência para enfrentar enchentes, tempestades e preservar a vida em todos os momentos. Alarmes, abandone sua casa ou proteja-se contra isso ou contra aquilo. A gente tem N ciências na Terra avaliando e verificando a periculosidade de cada coisa e nos avisando de quais são os procedimentos, para onde a gente deve seguir para se proteger e como a gente deve se proteger dessas intempéries.
Então Deus deu ao homem a inteligência para enfrentar essas dificuldades e minimizar os efeitos dessas intempéries naturais na vida do homem, ao mesmo tempo que ele aumenta, como ele diz aqui, as condições de habitabilidade, né? Produzindo mais alimentos, protegendo melhor os seus habitantes do planeta, conduzindo pesquisas para vacinas, avanços na medicina para que a gente tenha condição de enfrentar as doenças, cuidando das ciências psíquicas para que a nossa saúde mental se melhore a cada encarnação e a cada período. Então, o ser humano ele desenvolveu N condições de lidar com essas dificuldades que o planeta, com essas vicissitudes que o planeta oferece, para que a gente possa tornar ele cada vez menos hostil a nós e que nós consigamos viver nesse planeta cada vez com mais harmonia e cada vez com mais sabedoria e equilíbrio. Eu vou terminando essa leitura por aqui, a gente se encontra no próximo episódio, mas é importante lembrar dessa origem, do que é o bem, que vem de Deus, e sendo Deus infinitamente bom, nada de mal parte dele. Aquilo que é de mal ou é fruto do homem, ou é o homem que ainda não compreendeu aquilo que está acontecendo e ainda não usou a sua inteligência para minimizar os efeitos daquilo que está lhe acontecendo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja.